Enfim, chegamos no 7º dia do desafio e cada vez mais perto de finalizar essa lista, eu vou sentindo que de fato tem sido um grande desafio. E como o propósito maior desse projeto é que você possa reconhecer a beleza dos detalhes que estão à sua volta, da vida que você vive, dos momentos importantes que você teve, o meu convite para esse tema é a gente aquarelar paisagens e que você relembre um passeio ou uma viagem que você fez. Pode ser que você lembre diversas coisas desses passeios, mas eu quero que você coloque aqui esse cenário que te recebeu, esse cenário onde você construiu lembranças e teve momentos marcantes ou situações que aos olhos da maioria podem ter sido muito ordinárias, como o fato de você colocar o pé na grama, sentir a brisa no rosto, o calor do sol, o geladinho do mar, o barulho do vento, mas que para você tenha sido algo revigorante e memorável. O meu último passeio foi final do ano, onde eu passei a virada em Chapada dos Guimarães, aqui no Mato Grosso, e por isso eu resolvi retratar um pedacinho dos paredões de Chapada, e que não tem como não encher os olhos quando a gente vê, e não tem como a gente não se encantar por essa paisagem. E para realizar essa pintura, eu aplico alguns conceitos importantes da aquarela. A primeira camada de todas as parcelas e os pedacinhos dessa pintura vai ser aplicar a técnica seco sobre úmido, que consiste em umedecer o papel com água e vir trabalhando os tons com a aquarela mais concentrada. Por isso que em alguns pontos a aquarela expande, mas ela não toma conta de toda a área úmida. Ela fica mais definidinha ali no seu espaço. E isso é importante, uma vez que os paredões de Chapada tem essa mescla, né, de tonalidades e tem a interação com a vegetação e depois a parte mais rochosa e mesmo a parte da vegetação próxima da estrada, a gente sempre vai trabalhar tonalidades de verdes diferentes. Então é muito importante para mim, na construção dessa primeira camada da pintura, trabalhar essa técnica, molhando o papel antes, seja com água ou seja com a cor muito clarinha e muito aguadinha, e depois vir depositando nos locais que eu identifico na referência, onde eu tenho aquela cor. Para que isso fique com o efeito natural da aquarela, é importante que a gente não fique mexendo, né? Uma vez que a gente depositou, ela tá ali e ela precisa dar continuidade no seu trabalho sozinha. A gente vai pensar aqui que vamos dividir as tarefas com a aquarela. A gente faz metade e espera que ela complete. Então, não fique ali passando o pincel muito e muito nas camadas, principalmente se você estiver trabalhando com as técnicas mais úmidas. Um outro ponto para essa pintura é a gente relembrar o que eu fiz na pintura da jiboia, que foi o nosso desafio de amostra natural. E eu falei algo muito importante, que foi: conforme a gente vai adicionando camadas, a gente não vai cobrir tudo a ponto de apagar o que foi feito na primeira camada. Então eu sempre vou ter um registro do que foi feito entre as camadas, por mais que eu acrescente novas. Então eu quero que você preste atenção nisso, que você faça uma parte, espere secar, vai para outra camada. Entre um pedacinho e outro da aquarela, pode ser que você esteja trabalhando de forma úmida, como eu estou fazendo aqui, e as cores se encontrem e elas vão expandir. Mas tudo bem, é a primeira camada. Nada de errado vai acontecer, certo? A gente só vai trazer mais para esse efeito de suavidade e atmosfera para a pintura da paisagem. Então, conforme eu vou acrescentando camadas, eu precisei esperar secar as primeiras. Eu vou acrescentando os detalhes. Cada detalhe que eu coloco, a tinta vem
mais concentrada. Eu vou acrescentando cor e trabalhando os limites com um pouquinho de água. O meu pincel, ele tá molhado, mas ele não tá encharcado. Eu sempre antes de vir pro papel, eu pego a tinta, tiro um pouquinho o excesso no guardanapinho ou no papel, depois eu vou pra pintura. Então, eu nunca venho com um pincel muito carregado pro papel oficial, né? E assim a gente vai construindo. Se você está utilizando uma referência, é importante prestar bastante atenção e identificar na sua paleta de cores que você vai trabalhar os tons claros, os tons médios e os tons escuros. Na aquarela, a gente sempre vai começar com um tom mais claro e conforme a gente vai ganhando camada, a gente vai escurecendo. Para essa técnica, vale lembrar que existem inúmeras formas de fazer a mesma coisa, mas aqui foi o que eu apliquei. Eu vou trabalhar diferentes camadas e nem por isso eu vou apagar e cobrir totalmente o que eu fiz na camada anterior. Essa primeira camada sempre vai ser um guia para mim, uma referência do que eu tenho que fazer na sequência. Eu quero que você observe aqui no meu desenvolvimento que a essência do meu percurso é ganhar tonalidade e ganhar contraste. Eu posso vir trazendo e escurecendo, mas isso é feito num ritmo, numa cadência, sempre observando a referência. Então, eu saio dos tons claros, eu passo pelos tons médios e depois eu vou para os tons mais escuros. Eu não vou pular essas etapas. E isso vai ser muito importante para a sua construção e para a formação desse objeto que você está observando numa imagem ser transferida para o papel. Então, é aos poucos. Observe mais as cores do que o elemento em si e vai trazendo essas cores para o papel num ritmo, numa sequência de eventos. E espero que você aproveite, que você possa relembrar desse seu passeio, dessa sua viagem e criar novas memórias a partir dessa prática.